Saudamos de novo os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos abençoá-los com uma palavra de Deus. A palavra de Deus que pregamos ontem é sobre quantas vezes o nosso céu está como se tivesse de bronze. E hoje queremos ler uma palavra de Deus no Evangelho, no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4, onde fala a ressurreição do filho da mulher sunamita. Esta história nos ensina muita coisa. Quero que os amigos, os irmãos, leiam comigo esta palavra. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4, e o verso de número 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disse sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, aquela mulher disse a seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o servo Geazim chamar a sunamita. E ele a chamou e ela veio. E Eliseu pergunta para ela: o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao comandante, ao rei? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu pergunta a Geazi: o que podemos fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo e disse a ela. E ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor. Não iluda tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai no campo. Era a época da colheita. E repetidamente, enquanto o menino estava com seu pai, que estava com os ceifeiros, ele começou a chamar o pai, gritando: a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e levou a mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama e saiu, fechou a porta. E ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova? Não é sábado? E ela respondeu: não se preocupe. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido. Só pare quando eu te mandar. E assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu: está tudo bem.
Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada. E o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não volta a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele depois deitou-se sobre o menino, fechou a porta atrás de si, orou ao Senhor e deitou sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mão. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. E Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, ele disse: pegue o seu filho. E ela então prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Quero que os irmãos, os amigos que estão nos sintonizando hoje, pense um pouco nesta palavra. Veja bem, tudo aqui foi milagre de Deus. Mas uma coisa que nos ensina aqui nesta palavra é que ainda que tenhamos promessa, ainda que sejamos cristãos, esta mulher, por exemplo, ela chegou a dizer ao profeta: não me iluda, não me dê ilusões, agarrar um filho, abraçar um filho. E agora veja o quadro. Segundo a palavra do profeta, ela abraça o filho, nasce o filho cresce, é a alegria daquela casa. E mais ou menos esta criança já devia ter uns 7 anos. 7 anos vivendo com o pai e a mãe. E repetidamente adoece. Naquela época, dava muita meningite. A meningite era uma doença que aquelas terras eram como se fosse uma praga. Devido à terra seca, o sol, era muito fácil das crianças darem meningite. E isso era mortal. Este menino no campo talvez adquiriu meningite, porque a expressão ai minha cabeça, todo é um quadro de meningite. Isto era mortal. E a criança morre. Mas aquela mãe, ela sabia o que fazer. Ela sabia onde ir. Este é o segredo que nós, os cristãos, devemos aprender com esta mulher. Saber o que queremos. Saber aonde ir. Não ficar batendo em portas erradas. Não ficar buscando em lugares errados. Ela simplesmente manda chamar o esposo. Pede um jumento, um servo que vá na frente dela. E diz ordem ao servo: anda rápido, me leva até o profeta.
Isso não era questão como hoje, que nós simplesmente agarramos um celular e telefonamos, um telefone e telefonamos. Isto era horas caminhando, era muito longe. E ela segue no caminho até onde está o profeta. Quando o profeta vê ela, conhece ela, porque sabe quantas vezes almoçou, dormiu na casa daquela mulher, aquele quarto que ela tinha feito para ele. Mas Deus tinha ocultado dele o que estava acontecendo com aquela mulher. E a mulher chega e o profeta manda o servo, vai lá e pergunta se está tudo bem com ela, tudo bem com o esposo dela, tudo bem com o filho dela. E ela diz: está tudo bem. Ela seguia confiando, ela seguia acreditando. Ela não tinha pedido filho. Como Deus ia dar para ela um filho, ia lá abraçar, criar, e depois aquela criança ia morrer? Ela não estava aceitando o que estava acontecendo. Ela não estava aceitando a morte da criança. Ela não estava aceitando aquela desgraça. E ela chega para o profeta e diz: eu não pedi filho. E aí o profeta entende o que estava acontecendo. Manda que o servo dele vá na frente. Mas às vezes não é o servo que nada aconteceu. Chegou, colocou o cajado, mas a criança seguia morta. Mas quando o profeta chega, entra naquele quarto e vê a criança deitada ali morta, diz que o profeta ora e depois toma uma reação de aquecer aquela criança com o seu próprio corpo. Coloca-se a mão com mão e deita-se sobre aquele menino morto. Imagina o clamor desse profeta. Como estava a alma dele? Era uma promessa que ele tinha feito para aquela mulher de ela abraçar um filho, e agora aquele filho estava morto. E depois, da segunda vez, a criança volta à vida. Imagina a alegria daquela mulher quando o profeta entrega o filho dela vivo de novo. Se vocês lerem mais adiante, ainda existe mais um acontecimento na vida desta mulher. Porque o profeta profetiza uma grande fome, uma grande seca sobre aquela terra. E o profeta diz para ela: vai para uma outra terra, vai para tal lugar, porque aqui vai haver muita fome, vai haver muita seca, não vai dar nada. E a mulher deixa a terra porque ela acreditava, ela sabia que a palavra do profeta era a palavra de Deus. E vai para terras férteis, e lá ela fica, até passar o tempo de fome. E é impressionante que quando ela volta, já tinham se adonado da casa dela, se adonado das terras dela. E agora, simplesmente o que acontece, o servo do profeta está contando para o rei o acontecimento do filho dela, da ressurreição. Chega a mulher com o filho para o rei pedindo pelas terras dela. E o servo do profeta diz: olha, esta é a mulher que eu te contei a história de como o Senhor Eliseu ressuscitou o filho dela. E o rei fica impressionado. Manda devolver as terras. O que eu quero dizer para os irmãos e amigos hoje? Às vezes, eu escuto muitos crentes dizer assim: eu tenho promessa. Ainda que você tenha promessa, pode acontecer desgraça. Ainda que você seja crente, ainda que você dê oferta, dê dízimo, pode acontecer infortúnios, miséria pode bater na porta da tua casa. O que você precisa é saber como esta mulher, como acreditar
em quem acreditar, aonde ir e procurar imediatamente a resposta. Ela demonstrou que ela sabia o caminho. Nós, nos dias de hoje, se você, amigo, está passando por coisas ruins, por desgraças, desemprego, doença, Deus quer te dar solução, resposta. Eu quero orar contigo. Assim como Eliseu orou por este filho desta mulher e ele viveu. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Fecha os teus olhos aí onde você se encontra e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, olha pelos nossos irmãos, aquelas senhoras que estão com doenças, com enfermidades na sua casa, no seu corpo. Estende as tuas mãos sobre ela, pelo poder do teu sangue, na autoridade do teu nome, da saúde e da vitória. Dá graça, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre estas pessoas, curando, repreendendo os males e libertando aqueles que estão oprimidos. Mostra, Senhor, para elas a solução. E que estas pessoas que ouviram esta palavra hoje saibam ter confiança, saibam onde ir, saibam, Senhor, o caminho da casa do verdadeiro homem de Deus. No nome de Jesus, pedimos agora e sempre. Amigos, desejamos que Deus vos abençoe. Próximo sábado, estamos de novo na companhia com vocês. Deus ajude vocês em todas as coisas. Os irmãos que nos sempre mandam pedir oração, mensagens, o Senhor vos abençoe. Obrigado.